Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. O programa de hoje é o programa de número 77, gravado no domingo, dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa. Domingo da ressurreição. Afinal de contas, nós estamos passando por momentos tão difíceis nesse país. É tanta ansiedade por uma vacina, ansiedade por uma solução, mas não adianta a gente querer abusar. Não adianta a gente querer aglomerar, não adianta a gente querer sair fazendo festa, porque efetivamente não temos muito o que comemorar nesse país. Mas o objeto de Tributologia não é esse. Hoje no Tributologia nós vamos falar um pouquinho sobre o CARF e as suas recentes discussões, dentre elas o voto de qualidade, a atuação do contribuinte, a atuação do fisco, os episódios recentes que têm envolvido o CARF. Eu começo falando sobre o voto de qualidade. O voto de qualidade no CARF é objeto de discussão há anos dentro do judiciário, é objeto de discussão há anos entre a doutrina em matéria tributária. E o voto de qualidade no CARF, ele é objeto de discussão exatamente porque como funciona, na prática esse voto de qualidade. Se levamos um recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância do processo administrativo fiscal, esse processo, esse recurso, ele vai ser julgado por um órgão paritário. Nesse órgão paritário, metade dos integrantes representam os contribuintes e metade representam o fisco. Esse órgão é composto, então, por um número par de julgadores, que são chamados conselheiros. E nesse número par, você tem então uma chance de acontecer o empate. Ocorre que dentro do regimento do CARF, sempre houve a previsão, e também a previsão em lei, que no caso de empate, o voto que vai se sobrepor, o voto que vai funcionar como desempate, é o voto de qualidade do presidente do conselho. Presidente, na verdade, daquele órgão julgador. E aí que está o ponto. No momento em que o presidente do órgão julgador é sempre o representante da Fazenda, a tendência é que os votos de qualidade, os votos de desempate, sejam favoráveis à Fazenda. E é claro que, estatisticamente, os votos são realmente favoráveis à Fazenda, principalmente em casos de alta monta. Casos de alto valor, o voto ele é realmente favorável à Fazenda. Isso estatisticamente está comprovado. O ponto é o seguinte. No final de 2019, foi publicada uma medida provisória, que foi a MP do contribuinte legal, e essa medida provisória, ela veio para trazer vários benefícios para o contribuinte que estivesse dentro da lei. Inclusive a possibilidade de transação tributária e etc. E o objetivo era, efetivamente, trazer uma redução do contencioso judicial, permitindo a transação, o acordo entre as partes, ou seja, permitindo uma evolução dessa briga entre contribuinte e fisco. Essa MP foi a medida provisória 899 de 2019. Em 2020, a medida provisória 899 ela foi convertida na Lei 13.988. E a Lei 13.988, no seu artigo 28, ela inseriu o artigo 19E de escola na Lei 10.522 de 2002. Com essa alteração legislativa, o voto de qualidade, que era de cada presidente dos órgãos fracionários do CARF, ele deixa de ser o voto de desempate. De modo que o empate passa a ser favorável ao contribuinte. O empate, então, passou a ser favorável ao contribuinte. Em caso de empate, o contribuinte passou, então, a ser vencedor. O contribuinte, então, passou a ser vencedor. Por óbvio,
houve uma discussão muito grande se esse fim do voto de qualidade, esse empate favorável ao contribuinte, ele seria constitucional. Por quê? Havia um vício de inconstitucionalidade formal, e esse vício de inconstitucionalidade formal ele chegou a ser alegado em algumas ADIs, porque na verdade o fim do voto de qualidade ele foi objeto de 3 ADIs pelo menos, né? A ADI 6399, 6403 e 6415. 6399, 6403, 6415, né? E ainda houve mais uma ADI, que foi a 6402, que essa foi da Procuradoria-Geral da República. Então, que na verdade ela é basicamente idêntica à 6399, né? Foi, enfim, um erro de distribuição. Mas aí, moral da história, né? Moral da história é que o debate era o seguinte: a MP 899 não previa o fim do voto de qualidade, não previa o empate favorável à Fazenda. A MP 899, ela nasce exclusivamente para criar a transação de modo a pôr fim ao litígio, regulamentando o artigo 171 do Código Tributário Nacional. Na conversão para a Lei 13.988, que houve essa previsão de empate pró-contribuinte. Foi só na conversão que essa possibilidade passou a existir. Então, efetivamente, a discussão é a seguinte: nesse processo de conversão, a inserção de um assunto que não tem a ver com a MP em si, ela seria constitucional? Essa alteração, essa inserção seria constitucional? Esse ponto de discussão foi levado ao STF e o julgamento começou essa semana. Já foi minutado o voto do relator, que é o ministro Marco Aurélio, e no voto do relator há uma declaração de inconstitucionalidade. Ele julga procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28 da Lei 13.988, tendo em vista que efetivamente há um vício formal, né? E ele deixa claro que a questão é basicamente com relação ao vício formal. É efetivamente com relação ao vício formal. Ele deixa muito claro que essa conversão da medida provisória em lei não poderia receber esse jabuti, né? Jabuti porque ele não estava na medida provisória. Não havia essa previsão na medida provisória. Portanto, como não havia essa previsão na medida provisória, essa inserção ela seria indevida. Mudando substancialmente o objetivo principal daquela medida provisória, que era prever a transação como forma de extinção do crédito tributário. E aí eu pego aqui abro aspas, um pedacinho do voto do ministro já está disponibilizado, dizendo o seguinte: estando evidenciado que a prática não acarreta linearmente acolhimento do interesse fazendário, tem-se que a regra de desempate do artigo 19 longe está de frustrar o objetivo financeiro do processo administrativo fiscal. É dizer, o atingimento da finalidade arrecadatória prescinde e torna desnecessária limitação do princípio da igualdade em desfavor do cidadão. O implemento de solução favorável ao contribuinte concilia o valor da igualdade com regras constitucionais do sistema tributário nacional,
a evidenciar o atendimento à proporcionalidade estrita. Embora o acesso ao judiciário, visando atacar pronunciamento surgido em processo fiscal, esteja permitido somente ao particular, considerados o dever da administração anular os atos praticados, se viciados, e a impossibilidade de comparecer em juízo para questionar o ato próprio, o de constituição do crédito tributário mediante lançamento, artigo 142 do CTN, é privativo da autoridade administrativa. Compete ao ente público atuar visando a arrecadação, assegurada ao contribuinte a impugnação. Fecha aspas. Então, o grande problema, né, que ele traz no voto dele é que efetivamente nós temos aqui uma busca pela harmonia dos interesses entre a fazenda e o contribuinte. E ele tem uma parte do voto dele, que essa parte do voto dele eu achei interessante, que é a seguinte, abre aspas, a adoção no contencioso fiscal de solução favorável ao contribuinte em caso de empate na votação não conflita com a Constituição. É opção legítima e razoável do legislador, estando em harmonia com o sistema de direitos e garantias fundamentais. Agora, o que acontece é a inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal, porque efetivamente não poderia a conversão em lei da medida provisória trazer uma novidade não prevista na medida provisória. Esse é o ponto principal, porque efetivamente não há que se falar num assunto novo, numa conversão de medida provisória, sobretudo se esse assunto não foi objeto de debate. Veja bem, eu particularmente não vejo, enfim, data máxima vênia, entendo o posicionamento do ministro Marco Aurélio, acho que o posicionamento do ministro Marco Aurélio não está tecnicamente equivocado, pelo contrário, está certíssimo, porém, eu acho também que esse caso comportaria uma interpretação de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que esse caso comportaria uma interpretação no sentido de que, olha, veja bem, não é só a questão formal que tem que ser analisada, mas, além disso, a essência dessa conversão. Porque, veja, por mais que o dispositivo não estivesse previsto na 899, na MP 899, e por mais que a MP 899 tivesse como objetivo no artigo 1º estabelecer os requisitos e condições para permitir a transação resolutiva de litígio, eu entendo que o fim do voto de qualidade, principalmente porque no caso ele especifica claramente que é para o crédito tributário, tá? Eu vou ler aqui o artigo 19E para vocês, como ficou após a alteração, né? Em caso de empate no julgamento de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Exigência de crédito tributário. Se não tivesse sendo discutido o crédito tributário, não tem voto de desempate favorável ao contribuinte, não. Se for uma multa, por exemplo, aduaneira, você não está discutindo o fim do voto de qualidade, ele continua lá. Foi só no tocante à parte do crédito tributário especificamente, né? Nesse caso especificamente, eu particularmente acho que tem pertinência o fim do voto de qualidade com o objetivo da MP 899, que é desafogar o judiciário, que é fortalecer a solução de litígios na esfera administrativa. Eu particularmente vejo com muita clareza que o objetivo é esse. Facilitar a solução de litígios na esfera administrativa, porque se você põe fim ao voto de qualidade e o empate é favorável ao contribuinte, o efeito técnico disso, imediatamente dizendo qual é? Bom, o efeito técnico, imediatamente falando, é na hora, assim, sem discussão, com clareza cristalina, né? É exatamente o fim da ação judicial. Não vai ter ninguém discutindo isso. Sobretudo porque foi um caso de empate, foi um caso de empate à dúvida. A dúvida deve ser favorável à parte mais fraca da relação jurídica, que é o contribuinte. Isso vai reduzir o contencioso judicial, por óbvio, né? Essa redução de contencioso judicial, efetivamente,
deveria ser considerada na essência da MP 899. Mas veja, o assunto é de dificílima solução. Dificílima solução. Aqui, qualquer lado pode ganhar. Esse é só o voto do relator. Eu estou aqui divagando sobre o futuro. Qualquer lado poderá ser bem sucedido. O voto do ministro Marco Aurélio é muito bem fundamentado no tocante à inconstitucionalidade formal. Vejo com uma certa clareza que o voto dele pode preponderar sim e não estará equivocado e não estará errado. Mas efetivamente esse jabuti, ele é objeto de muita discussão. Ele é objeto de muita discussão e o STF tem se posicionado no sentido de que esse jabuti, ele é realmente inconstitucional, né? O objeto seria unicamente a transação extrajudicial, não podendo a conversão em lei ter trazido um outro conteúdo, um outro assunto, uma outra matéria, de modo que seja uma matéria sem conexão com o texto original. Mas, repito, daria para interpretar que há uma conexão com o texto original, tendo em vista que há ali um objetivo primário de reduzir o contencioso administrativo. Essa é a ideia principal. Então, eu defendo que teria como, numa interpretação mais extensiva, afastar a inconstitucionalidade pelo objetivo da norma. Mas eu entendo perfeitamente o voto do ministro Marco Aurélio. Agora, voltando a essa situação, você cria mais um problema de insegurança jurídica no Brasil, né? Porque sendo declarado inconstitucional o voto de qualidade, sendo declarado inconstitucional o empate, né? E voltando o voto de qualidade, o empate favorável ao contribuinte e voltando o voto de qualidade, o que nós vamos ter efetivamente até a entrada em vigor da 13.988, um voto de qualidade da Fazenda, entre a data em que entrou em vigor a 13.988 e a declaração de inconstitucionalidade, quem empatou levou. Ou seja, você tem um desequilíbrio enorme para o contribuinte. E aí você volta na discussão da segurança jurídica que eu tenho trazido para vocês sempre. Então, assim, essa discussão de segurança jurídica, ela é uma discussão extremamente importante. A gente precisa buscar a segurança jurídica. O STF, num assunto tão importante, ele não pode demorar tanto para julgar esse assunto. Ele deveria, no mínimo, ter suspenso, aplicado uma suspensão, dado uma liminar, uma cautelar na ADI, para poder suspender a aplicação da 13.988 imediatamente, para que ela não produzisse esse efeito de desequilíbrio econômico, favorecendo uma parte da sociedade e desfavorecendo outra parte da sociedade. Aqueles que não tiveram a sorte de chegar no CARF para poder julgar e ter o empate favorável, agora corre o risco de perder. Então, efetivamente, fica aí a crítica dessa demora para o STF julgar esses assuntos. É óbvio que são muitos processos, que o sistema precisa mudar. É óbvio que o sistema recursal brasileiro é um sistema extremamente cruel. Sabemos disso. Porém, não dá para o STF demorar tanto para julgar um caso tão importante. Gabriel, mas foi menos de um ano. Eu sei que foi menos de um ano, mas em um ano muita coisa aconteceu no CARF. Sabe? Em um ano muita coisa aconteceu no CARF que, aliás, precisa ser reformulado. O regimento interno do CARF precisa ser reformulado. Essa semana, por exemplo, aconteceu um problema que está todo mundo sabendo aí, já mudando de assunto rapidamente. Uma discussão entre o conselheiro presidente, representante da Fazenda, e os conselheiros representantes dos contribuintes. Né? Os conselheiros representantes dos contribuintes apresentaram um voto com distinguishing com relação à súmula 11 do CARF. E o conselheiro da Fazenda disse, não, olha, se você apresentar esse voto aí, você vai perder o seu mandato porque você é contrário à súmula do CARF. Veja, é óbvio que isso não deveria acontecer. Não deveria o conselheiro do fisco ameaçar o conselheiro do contribuinte, que deixasse votar e que fizesse então depois uma representação garantindo o contraditório, ampla defesa, garantindo que efetivamente o conselheiro do contribuinte se defendesse, mostrando que havia de fato um distinguishing, porque é possível o distinguishing. É óbvio que foi uma postura indevida. Mas não é esse o problema. O problema não é a postura do conselheiro do CARF. O problema é o regimento interno do CARF. Se nós queremos um processo administrativo sério e eficiente, o regimento interno do CARF precisa mudar. O regimento interno do CARF precisa ser modernizado.
Porque é um absurdo o regimento interno prever que um voto contrário à súmula representa a perda do mandato de conselheiro. E a liberdade de julgamento? E a evolução social? A evolução social tem que ser comportada também na esfera administrativa, para que os votos acompanhem essa evolução social. Portanto, eu vejo com muita clareza que o problema do CARF hoje não é o voto de qualidade, o problema do CARF hoje não é o problema é o regimento. O regimento que está errado. O voto de qualidade está errado? Eu acho que está sim. Eu acho que o voto de qualidade do presidente é errado. Eu acho que o empate favorável ao contribuinte também não pode ser. Também não pode ser efetivamente aplicado. Eu também não vejo como uma bela solução, não. Eu acho que a melhor solução hoje é, em caso de empate, então você vai ter uma solução, uma turma estendida, né? Então você vai ter uma suspensão imediata do crédito tributário, alguma coisa nesse sentido. Sabe? Que seja então, no caso de empate, que vá para a inscrição em dívida ativa com suspensão automática da exigibilidade do crédito. Então vai para a inscrição, vai ser executado, mas já está suspenso. O indivíduo tem direito à certidão positiva com efeito negativa. Porque tem dúvida. Quem vai decidir essa dúvida é quem? É o judiciário, que é o poder constituído para tal. Então, empatou, não é favorável a ninguém, não. Empatou, está empatado, acabou. Se empatou, vai para o judiciário com suspensão da exigibilidade do crédito e deixa o judiciário resolver. Eu acho que essa é a melhor solução, sendo bem honesto. Eu acho que há uma necessidade da gente repensar, porque não são eles contra nós. Não é o contribuinte contra o fisco ou o fisco contra o contribuinte. O CARF não pode ser dessa forma. O CARF tem que ser um órgão julgador, técnico. Foi para isso que ele foi pensado, para isso que ele foi estruturado e para isso que ele tem que existir. Então, gente, essa semana, no Tributologia, o que eu quis trazer para vocês é uma discussão muito atual. O CARF precisa se modernizar, mas por dentro do seu regimento interno. Se esse regimento interno do CARF não for modernizado, aonde a gente vai chegar? Para que servirá o CARF? Para repetir súmulas? Para dar votos de qualidade favoráveis ao fisco o tempo todo? Não, não é para isso. O CARF foi feito para entregar a justiça tributária, democracia tributária, que é o que eu falo em todo o Tributologia e continua faltando no Brasil. Gente, eu acho que por hoje tá bom. Eu queria dizer que foi um prazer estar com vocês. No tocante ao voto de qualidade, eu acho que a tendência é que o STF siga o voto do ministro Marco Aurélio e entenda que a 13988 é inconstitucional e o voto de qualidade vai voltar favorável não, né? Vai voltar para a mão do presidente do órgão fracionário do CARF. O empate vai deixar de ser favorável ao contribuinte. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria nessa solução. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Temos que aguardar. Eu só li o voto do Marco Aurélio, que é o único voto que está disponível. Mas é um assunto que merece nosso debate, merece que a gente se debruce sobre ele, porque é um assunto extremamente importante e soluções precisam ser buscadas para o processo administrativo fiscal sob pena dele deixar de existir. Eu acho que isso é o maior prejuízo que a gente vai ter como sociedade. Senhoras e senhores, muito obrigado. Um ótimo domingo de Páscoa para vocês. Se você gostou do vídeo, curta, por favor. Compartilhe esse vídeo se você está assistindo pelo YouTube. Se você gostou do podcast, curta, por favor, compartilhe. Avalie se você está ouvindo pelo Apple Podcasts. Avalie porque é possível. Avalie se você está assistindo pelo Spreaker. Avalie e compartilhe, porque o objetivo aqui é levar o conhecimento tributário, a democracia tributária e fazer com que o direito tributário seja cada vez mais respeitado e cada vez mais evolua no Brasil para que nós tenhamos uma sociedade justa. Galera, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo grande e feliz Páscoa, meu povo! Tchau, tchau!